Se a Microsoft chegasse agora para você e falasse, olha, não vamos fazer tal coisa porque estamos sem dinheiro, você acreditaria? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, meus amigos. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma das, maiores demonstrações de desinteresse. Eu acho que é assim que a gente pode falar, porque se eu falar pra você que eu acredito que é por falta de dinheiro, é meio difícil, né? A gente tá falando de uma das maiores empresas do mundo, que é a Microsoft, né? Existe até aquela estigma, né, do dinheiro infinito, né, etc e tal, quando ela quer fazer os projetos dela, e enfim. E a gente recebe uma notícia agora de que a Microsoft estaria deixando de fazer uma coisa assim, que é básico, sabe? É um agrado ali para os jogadores, né, para quem curte, etc e tal, que é você fazer aquele resumão, né? Sabe aquele resumão, chama de wrap-up, né? No final do ano, que a empresa geralmente disponibiliza, pode ser no aplicativo, no site, um negócio ali que faz um resumo do teu gameplay do ano. Fala quantas horas você jogou, quantos jogos você jogou, o que você zerou, o que você platinou, seu estilo de jogo favorito, etc e tal. O do PlayStation, inclusive, tá completinho, né? Esse ano tá mostrando, inclusive, até com qual controle o dono do PlayStation mais gostou de jogar os jogos. Você espera o quê? Pô, é uma coisinha que os caras vão gastar o quê, velho? O preço de 2 pão de queijo e uma Coca-Cola pra fazer. Se não quiser gastar muito, você reaproveita o script, o prompt já da programação do ano passado, muda só de repente umas artes ali, umas coisinhas e refaz o PC. No pior dos casos é isso que você faz. O vídeo não seria nem só por essa notícia em si, porque não é uma notícia grande, assim, pra ser relevante o suficiente pra você fazer um vídeo, né? Ou um assunto mais novo, né? Para você fazer um vídeo. Agora, o que a Microsoft falou, ou pelo menos estão dizendo que ela falou, é um grande problema aqui na questão. Muito bem, então aqui estamos nós, né, nesta notícia aqui, de acordo com o que está sendo falado por ninguém menos que o Windows Central, que é um site aí cachista, né, com o seu Jez Corden, outro insider cachista aí na indústria, que inclusive os próprios donos, né, de Xbox tentaram usar ele na época em que estavam começando a ser anunciados, né, aqueles rumores dos jogos do Xbox indo para o PlayStation. Inclusive, isso aqui foi utilizado pelos canais de Xbox na internet. Até o próprio Tiff, naquela época, tentou usar o Jez Corden para mostrar, olha lá, tá vendo? Os caras viajando, né? Olha ali o Jez Corden desmentindo os caras, etc e tal. Então veja, né? Quando é conveniente, eles querem usar o Jez Corden. E esse mesmo Jez Corden está alegando que, de acordo com as fontes dele dentro da Microsoft, a Microsoft não fará a retrospectiva, né, para os jogadores, ou seja, do gameplay, como eu já expliquei para vocês, do ano de 2025, por questões de orçamento. Como eu já falei para vocês, eu não levo o Jez Corden como um insider, assim, infalível não. Tá? O Jez Corden, ele tá abaixo, na minha opinião, de um Bill Buchanan, de um Tom Henderson, né? Esses insiders aí mais assertivos, né? O More Law's Dead, né? Eu acho o Jez Corden, ele é muito passapanista, né, para o Xbox. Assim como vocês também vão ver que os próprios canais de Xbox, como que eles vão passar pano para essa notícia aqui. O ponto é que, supondo que ele esteja certo, isso aqui é uma chacota. A gente tá falando da empresa que adquiriu, vamos fazer uma recapitulação, uma Bethesda por o que? Uns 7, quase 10 bilhões aí de dólares. Posteriormente, adquiriu uma Activision por uns 70 bilhões de dólares. Se você for somar, como eu já falei em outros vídeos, inclusive no vídeo anterior eu falei sobre esse assunto, eu bati nessa tecla, né? Se você for somar o que a Microsoft gastou com aquisição de estúdios, né, lá desde que 2018, enfim, com tudo, né, mais os prejuízos que ela teve com a Activision aí durante um bom tempo até começar a dar algum lucro, né? Cara, isso aí passou dos 100 bilhões, seguramente passou dos 100 bilhões de custo pros bolsos, né, pros cofres da Microsoft essas aquisições. Aí eu falo pra você, né, quanto que custa você fazer uma retrospectiva? Você pedir pros programadores lá dentro da Microsoft fazerem uma retrospectiva pra galera da Xbox. Uns 2 milhões, 5 milhões? Pô, mano, o que é isso daí perto dos bilhões e bilhões, cara? Que já gastaram com coisa que no fim a gente tá vendo que foi um tiro no pé. A Activision sendo comprada foi responsável diretamente pelo aumento do Game Pass. Não adianta querer negar essa realidade. Se a Microsoft não tivesse gastado 70 bilhões, ela não estaria hoje
tendo que lançar jogos no PlayStation, não estaria hoje tentando capitalizar tudo da maior forma possível para diminuir esse rombo, porque ela tinha expectativas de que colocar a Game Pass no Xbox, aliás, perdão, e por quê? Porque ela tinha expectativa de que colocar Call of Duty no Xbox ia fazer com que o serviço decolasse e o Xbox fosse para a estratosfera, né? Mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, no lançamento do Call of Duty do ano passado, que é o Black Ops 6, né? Salvo aqui o engano, a gente viu que, cara, o pessoal cagou pro Xbox. Cagou pro Xbox, mesmo com o negócio indo pro Game Pass. Foi recorde de venda no PlayStation, vendeu no PC, no Xbox, mesmo que o negócio, abre aspas, de graça no Game Pass, as assinaturas, né, pelo que a gente ficou sabendo, não subiram grande coisa. E aí, o que acontece? Chega no ano seguinte, os caras, de novo, né, flopam o Call of Duty, como vocês estão vendo aqui, né, o Black Ops 7 foi um fiasco comparado com as expectativas, né, as metas da Activision. Inclusive, ele já tá tendo fortes descontos, né, no varejo e tudo mais. Lembrando, o varejo americano é o principal território do Xbox. É a casa da Microsoft, é onde o Xbox está menos pior. Não dá nem para usar a expressão melhor, é menos pior. E aí, com base nisso, né, a gente chega nesse absurdo que é os caras não querendo gastar um troco de bala para fazer uma retrospectiva pra galera. Aí eu falo para vocês, né? Como então que está sendo a reação e por que isso tudo está acontecendo? É assim, é incrível como as peças, elas são que nem um quebra-cabeça, elas vão se encaixando, né? A gente vem falando aqui dos assuntos, fazendo críticas aí ao que a Microsoft está fazendo já há anos. A cada ano que passa é mais uma pecinha do que a gente falava se encaixando nesse quebra-cabeça. E aí, ó, você já tá vendo o que tá formando a figura, né? Tá faltando umas 3 peças ali em cima para terminar, mas todo mundo já viu, mas mesmo assim tem gente que ainda nega o que tá acontecendo. O efeito do que a Microsoft tá fazendo com o Xbox é tão grande, né? Que até se a gente for falar em termos de vendas, um novo recorde foi batido. Vocês têm noção disso? Um novo recorde de massacre de vendas foi batido. No relatório aqui, né, mensal de hardware de vendas de novembro, né, desse ano, que saiu agora no VG Charts, olha isso aqui, galera. Isso aqui é uma diferença, ó, 213,4 mil consoles Xbox vendidos em novembro no mundo inteiro, tá? Versus aqui, ó, olha lá, 3 milhões, né? 774 mil consoles PlayStation 5 vendidos em novembro. Galera, vocês têm noção da diferença desse número aqui para aquele lá de cima? A diferença disso aqui é simplesmente 17 vezes. Vocês entenderam bem o que eu falei? Eu vou repetir. 17 vezes mais. Isso aqui é uma comparação histórica, é um massacre histórico que a Sony fez em cima da Microsoft. Isso aqui é uma mensagem clara do público do quanto que a galera já tá de saco cheio do que a Microsoft fez com o Xbox. E não adianta querer negar essa realidade. Não adianta querer falar que vendas de console não importam. Importam sim. Porque a Microsoft já mostrou isso naquele documento vazado da expectativa dela de crescimento de serviço, né, do Game Pass. O principal pilar disso daí não era mobile, não era PC, era console. E como que ela vai atingir aquela meta vendendo isso? Galera, pelo amor de Deus, velho, o Switch 1, lançado em 2017, está vendendo mais que o Xbox Series atualmente. Switch 1. Isso aqui, efeito direto do aumento do Game Pass. Além das outras coisas que a gente já falava pra vocês. Era pro Xbox estar, no mínimo, batendo aqui com o Switch 2, que eu não sei porquê, vendeu aí, o que é menos da metade, inclusive, do que vendeu de PlayStation 5 em novembro, caras. O que é um sinal também que parece que o Switch 2 não tá indo tão bem, aparentemente, como o Switch 1 ia, né? Na época dele. Mas mesmo assim, tá muito bom. Você vender quase 2 milhões. A Microsoft, ela simplesmente mandou os jogadores dela pro PlayStation e pro Xbox, né? E pro PC. Estão em todos os lugares, menos no próprio Xbox. Vocês se lembram quando a Microsoft tinha anunciado que aqui no Brasil eles iriam parar de fazer as mídias físicas do Xbox? Vocês lembram bem qual foi a reação da galera de Xbox na internet, né? Zombando da mídia física, e hoje a gente vê o que acontece. Mídia física é um dos melhores argumentos que você tem no PlayStation, uma das melhores funções que tem no PlayStation. Você economiza muito mais, né, do que fazendo ponto, trabalhando aí para a Microsoft para ganhar umas migalhas em rewards. A economia é muito maior, não tem nem comparação. Já mostrei isso aqui para vocês em vídeo, né, porque o cara do rewards, ele trabalha para a Microsoft, né, tem que ser umas 5, 7 horas por mês, fazendo ali as migalhas dos pontos, junta ali, consegue pegar às vezes um jogo gratuito, ou pagar ali o mês do Game Pass dele. Só que aí ele se esquece, né, que lá na loja da Xbox você tem que pagar tudo a preço cheio, porque não tem mídia física como alternativa. E o preço cheio da loja da Xbox é igual ao do PlayStation, em 90% dos jogos. O mesmo lançamento no PlayStation, o cara vai lá, compra a mídia física e economiza muito mais do que o cara do Xbox no Rewards. Até porque ele tem que usar o Rewards para compensar o rombo do Game Pass, né? Nem para comprar jogo, né? Só para compensar o rombo do Game Pass ele já gasta tudo ali no mês dele, se for o caso. Mas enfim, né? Esse não é o ponto do vídeo, é só uma menção honrosa a essa questão. Por quê? Da mesma forma que eles ficaram tirando o sarro da mídia física quando foi tirado do Xbox, apenas para não perder aquele argumento, sabe? Para que ele parecer superior, a mesma coisa eles fazem atualmente, né? Eu recebi aqui,
um link, né, da galera aqui falando de canal de Xbox fazendo chacota a respeito disso, passando aquele paninho gostoso. Vamos contextualizar aqui, ó. O post que a galera mandou aqui, que eu até salvei pra olhar, foi esse aqui, ó. Você vê o cara querendo cobrar, né, quem tá surtando agora pela falta de retrospectiva, que não tenha feito em 2024. Beleza, esse aqui é um argumento até que é válido. Só que aqui você vê claramente, e no post, no perfil do cara, por exemplo, eu pesquisei e não achei, tá? Pesquisei aqui e não achei nenhum post do cara cobrando a Microsoft por isso, né? Você não vê o cara fazendo uma crítica a respeito do caso. É sempre o que? Não, veja bem, ao invés de atacar o problema também, porque assim, como eu falei aqui, pode até ser um argumento razoavelmente válido, mas você não criticar a Microsoft e você só criticar quem tá cobrando a Microsoft, tem uma coisa errada. Qual que é o problema que os caras têm de criticar a Microsoft, velho? Tem um outro exemplo que aconteceu aqui recentemente, que eu também salvei, e esse aqui apareceu na minha timeline mesmo, esse aqui ninguém me mandou, tá? Foi o caso, né, do vídeo, inclusive o assunto que eu falei no vídeo passado, da Microsoft abandonando a franquia do Forza Motorsport, nenhuma perspectiva no horizonte, pelo menos manter esse Forza último que saiu atualizado, com carros novos, trazer pistas novas, novidades, os caras não vão mais fazer, enquanto isso, Gran Turismo, ó, regaçando de conteúdo, pra galera que é nova, tá chegando, ou quem ainda tá jogando, né, ou quem é muito fã, joga diariamente, etc e tal, mas regaçando de conteúdo, desde o lançamento de 2022, caras. Vocês têm noção disso? Aí, a Microsoft vai, cancela o do Forza Motorsport, que lançou depois do Gran Turismo, cheio de problema, gráfico pior que o do Gran Turismo, inclusive, que é cross-gen, e esse aqui era só pro Xbox Series X e S. E o que o cara tá fazendo? Nossa, parou de dar suporte pra focar no Forza Horizon 6, que absurdo, somos tratados assim, blá 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 blá. O cara tirando sarro, sabe? E detalhe, eu não tô nem aqui, né, pegando pesado, porque apesar de tudo eu gosto desse cara aqui, no sentido de que pelo menos ele é um cara que, meu, você chega pra conversar, ele é muito tranquilo, né, faz aí o personagem dele na Flame do Xbox, por exemplo, mas hoje em dia pelo menos é um cara completamente diferente daquele que eu conheci lá em, sei lá, 2020, quando eu vi uns vídeos dele lá e tal. Então eu não tô nem criticando por esse lado. Mas aqui é uma contradição, isso aqui é uma passação de pano absurda. Inclusive essa é uma característica dessa galera de Xbox. Eles projetam em você aquilo que eles são. É a passada monstra da lona de circo que os caras fazem quando a Microsoft faz esse tipo de coisa ao invés de cobrar. Você pode cobrar a Microsoft e você pode cobrar os caras que não tem coerência pra cobrar a Microsoft. Dá pra fazer os dois. Mas por que só tem post, só tem conteúdo do cara querendo amenizar a situação cobrando os caras que estão cobrando a Microsoft? Não é todo mundo que tá cobrando a Microsoft que não tem moral. E pra finalizar os vídeos, né, pra vocês verem que não é só canal de Xbox, vocês veem aqui, por exemplo, essa postagem aqui do Salatiel, que passou também na minha timeline. Detalhe, tá, galera? Quando eu falo que passou, não é porque eu tô sendo orgulhoso falando que, tô fingindo pra falar que eu não tô indo no perfil dos caras. Não é isso não, tanto é que eu não sigo esses caras, tá? Não sigo. Realmente aparece como recomendação pra mim. Quando aparece, eu salvo quando eu vejo que é uma coisa interessante, beleza? Eu não tenho esse orgulho, não. Eu achei interessante, eu vou lá, independente de quem seja, tá? E ele chegou aqui, você vê que ele... Mano, o cara tá fazendo exatamente o que você espera que um canal de Xbox ou um fã de Xbox vá fazer, tá? Pelo que eu já ouvi falar do Salatiel, ele é um cara que ele tem moral, joga pra caramba na Xbox, né? Tem um histórico aí no Xbox bem antigo, né? Ele é meio que do old school, né? Pelo que eu já ouvi falar aí na questão da Xbox. Eu lembro do nome dele mesmo, né? Desde a época que eu tava na PlayStation Mil Grau lá no Facebook, etc e tal. E você vê ele fazendo a crítica aqui, muito bem pontuada, a respeito do que a Microsoft tá fazendo. Olha pros comentários que os caras postam pra passar pano pro negócio, tá? Isso aqui é a comunidade do Xbox atualmente, ó. Quem tem pouco problema tem que ficar inventando problema pra ter. Aí você vê a resposta do Salatiel aqui, ó. O pior cego é aquele que vê, mas não enxerga. Eles não têm, mas a galera do True Achievements com bilionários, eles fizeram. Aliás, isso aqui é uma crítica muito boa. O site do True Achievements, que não tem orçamento nenhum da Microsoft, fez retrospectiva pra galera do Xbox e a Microsoft não fez, né? Isso é muito bem pontuado aqui que o Fex colocou. Depois dessa eu vou até chorar no banho, não vou ter retrospectiva dos meus joguinhos. Zerei mais de 20 AAAs de R$400 Day One no Game Pass, pela falta de orçamento deles. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês aqui nesse comentário do cara, tá? Prestem atenção, esse cara aqui falou que ele zerou mais de 20 jogos AAAs, né, pelo Game Pass, acho que mais de 20 jogos AAAs. Eu, na minha retrospectiva, que eu já mostrei pra vocês, né, lá na live, esse ano de 2025, né, foi um dos anos que eu menos consegui jogar na minha história. Né, desde que eu tô na PlayStation Mil Grau, foi um dos anos que eu menos consegui jogar. Eu fiz cerca de umas 750, 800 horas, joguei ali acho que uns 30 e poucos, quase 40 jogos, né, e consegui platinar só 4 esse ano. E isso, lógico, né, infelizmente, não é porque eu quero, né, mas a minha vida profissional hoje não me dá muito tempo, né? Agora então que eu casei, então é aquilo, né, galera? Tem que gerenciar bem o tempo. Mas assim, mesmo assim eu joguei, né? O que eu pude eu joguei. E eu joguei mais do que esses jogos aqui que ele tá falando, tá? Joguei mais que esses jogos aqui que ele tá falando que ele jogou pelo serviço. E os que eu joguei pela Plus foram poucos. Esse é um ponto aí pra levar em questão, né? Não tô necessariamente criticando o cara, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, não é justificativa isso. Porque jogo por jogo, lá na PlayStation Plus, a Sony também dá. Se eu quisesse, eu maratonava os jogos que tem lá na Plus. Não faço porque eu não tenho mais tempo. Não tenho mais a disponibilidade que eu tinha antes quando eu só trabalhava com o YouTube. Mas, enfim, né? Vocês estão entendendo aqui o ponto. E você vê, a maioria dos comentários aqui, velho, boa parte pelo menos dos comentários, é sempre passando pano, sabe? Os caras não conseguem fazer uma crítica. O Game Pass é a muleta dessa galera.
Aí depois a Microsoft vai lá, aumenta o Game Pass, e aí todo mundo quer parecer paladino da justiça. Não, mas não pode, mas Microsoft, o que é isso? Pelo amor, não, isso é inadmissível. Aí quando acontece outra coisa, vocês usam esse mesmo Game Pass de muleta. A Microsoft vê isso, o que ela entende? Ah lá, os caras estão usando o Game Pass de muleta que a gente acabou de dobrar o preço. Pode aumentar mais, não tem problema não, os caras estão gostando. Pô, galera, pelo amor, velho, vocês têm que ter um mínimo de coerência e vergonha na cara. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like gostosinho aí no canal. Não se esqueça também de se inscrever e deixar o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Provavelmente eu só vou upar esse vídeo no final da tarde, estou gravando ele aqui agora mais ou menos por volta das 11h30 da manhã, né? Tirando aí uns 20 minutinhos, agora eu vou ter que voltar aqui pra bancada, tem que arrumar bagunça aqui ainda no meu estúdio, que eu ainda não consegui. Tá demorando pra chegar meu móvel planejado, né? Pra fazer aqui a parte do estúdio do YouTube. Mas estamos indo, né? Vida de casado, meus amigos. Vida de casado, de mudança, meu Deus. Então, enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.